Pessoal, nesse vídeo eu vou estar fazendo um resumão sobre o câncer endometrial, que é um câncer relacionado à ação estrogênica. Ele vai acontecer mais por volta dos 62 anos de idade e ele não nasce câncer, né? Até que ele se torne um câncer de endométrio, ele passa por uma série de transformações que a gente vai comentar aqui mais pra frente. Então, as pacientes típicas, né, portadoras do câncer de endométrio, são aquelas pacientes que têm aí por volta de 60 anos de idade, pacientes climatéricas, né, e pacientes obesas, porque elas têm uma maior concentração estrogênica. Fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de endométrio, pessoal, como eu já falei para vocês, a obesidade, né, que ela eleva o risco em até 7 vezes em relação a uma paciente normal, né, que não é obesa. A anovulação crônica, né, porque as pacientes que não ovulam, elas não têm progesterona, que é um hormônio antagônico aos estrogênios no útero, né? Então, com a ausência da progesterona, há um excesso de estímulo, né, de proliferação endometrial, que favorece aí o surgimento do câncer de endométrio. Menarca precoce e menopausa tardia, devido ao maior período de exposição aos estrogênios. Qualquer situação relacionada à queda da progesterona e aumento dos estrogênios é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer endometrial. E quais são as situações relacionadas a isso, né, que eu acabei de comentar com vocês? Uma queda da progesterona e um aumento da concentração dos estrogênios. Pacientes climatéricas, né, como eu já falei para vocês, pacientes que desde a perimenopausa, né, que já começam a acontecer os ciclos anovulatórios e, portanto, já não tem a ação da progesterona, né, para contrabalancear o estímulo estrogênico ali a nível endometrial. Pacientes portadores de hiperestrogenismo, né, como, por exemplo, a SOMP, a síndrome dos ovários micropolicísticos. Pacientes obesas, pacientes que fazem o uso da terapia de reposição hormonal sem a reposição de progesterona. Tá? Nas pacientes que têm útero, lembrar que a gente nunca pode esquecer de repor progesterona. Sobre o diagnóstico do câncer endometrial, a gente vai estar associando o quadro clínico à solicitação de exames, né, para auxiliar mesmo a gente nesse processo do diagnóstico do câncer endometrial. O quadro clínico sugestivo do câncer endometrial, pessoal, é um sangramento no período de pós-menopausa, associado à dor, tá? E associado também a uma descarga vaginal pio-sanguinolenta. A ultrassonografia, né, que é um exame que compõe a rotina do climatério, a gente vai observar um espessamento endometrial, né? Ele vai estar acima dos valores de referência. Para aquelas mulheres que não fazem a terapia de reposição hormonal, espessamento endometrial superior a 5 milímetros, alguns autores consideram acima de 4 milímetros, já está espessado, já é um sinal sugestivo aí, tá? E naquelas mulheres que fazem a terapia de reposição hormonal, a gente aceita um espessamento endometrial de no máximo 8 milímetros. Outros sinais sugestivos de câncer de endométrio são um aumento do volume uterino naquela paciente que já está no período de pós-menopausa e uma resistência ao fluxo no Doppler, né, pessoal? Porque esses neovasos relacionados ao câncer, eles são mal formados, né? Eles são frouxos. Então, justamente por isso, essas pacientes elas vão apresentar um aumento de resistência ao fluxo no Doppler. Sobre as lesões pré-neoplásicas, pessoal, nós temos aqui os pólipos e a hiperplasia. Né, os pólipos, eles são lesões focais, né, que vão acontecer devido a um excesso de estímulo que vai acontecer ali no local onde ele é formado, e ele tem uma chance de aproximadamente 15% de malignizar. Tá? Então é justamente por isso que está indicada a excisão cirúrgica de todos os pólipos. Tá bom? E sobre a hiperplasia, ela pode ser classificada em típica, atípica, simples e complexa. Naquelas situações em que a gente vai ter uma hiperplasia complexa com atipia, a gente já considera como uma neoplasia intraepitelial endometrial. Em relação aos riscos, né, de evolução para o câncer de endométrio para cada tipo de hiperplasia, a hiperplasia simples com atipia, esse risco é de 8%. Na hiperplasia simples sem atipia é de 1%. Tá? Agora, na hiperplasia complexa com atipia, esse risco é de 29%. Como eu já falei para vocês, nesses casos a gente já considera uma neoplasia intraepitelial endometrial. E nas situações em que a gente vai ter uma hiperplasia complexa sem atipia, esse risco é de 3%. Para toda paciente que se encontra no período de pós-menopausa, que chegar com queixa de sangramento para você, pessoal, pensar em câncer de endométrio.
tá? Principalmente se ela tiver ou se já teve fatores de risco para o desenvolvimento desse câncer, tá bom? Pensar nesse câncer de endométrio, excluir a presença desse câncer, apesar de que, felizmente, a principal causa de sangramento nesse período, né, de pós-menopausa, é a atrofia endometrial, né, que acaba gerando uma ulceração e consequente sangramento nessas mulheres. Então, como eu já comentei com vocês, essas pacientes que vão chegar com esse quadro clínico sugestivo de câncer endometrial, para elas nós devemos solicitar o ultrassom transvaginal, que vai mostrar para a gente se essa paciente tem ou não um aumento da espessura endometrial. Se tiver aumentado, né, além dos valores de referência para aquela situação específica da paciente, a gente vai encaminhar essa paciente para a realização de uma curetagem ou histeroscopia para a realização da biópsia, tá? Lembrando que, claro, o método de escolha é a histeroscopia. Os casos em que não for viável, a gente vai encaminhar essa paciente para curetagem. Sobre o tratamento das lesões pré-neoplásicas, vai depender de cada caso, tá, pessoal? No caso de uma hiperplasia com atipia, se essa paciente já tiver uma prole constituída, a gente indica a esterectomia. Agora, se ela ainda não tem prole constituída, a gente vai aguardar essa mulher engravidar, né? Iremos tratá-la com altas doses de progesterona, esperamos essa paciente engravidar, após o nascimento do neném, a gente encaminha essa paciente para a realização da esterectomia. Sobre o prognóstico do câncer de endométrio vai depender, né, pessoal? Se ele for típico, ele tem um melhor prognóstico e o grau histológico também determina o prognóstico, né? O componente sólido em maior porcentagem ele determina maior malignidade. Pode ser subdividido aí nos graus 1, 2 e 3. Grau 1, quando ele tem menos de 5% de componente sólido. Grau 2, de 5 a 50% de componente sólido. E grau 3, mais de 50% de componente sólido. Quando a biópsia confirmar para a gente a presença do câncer endometrial, em todos os casos está indicado o tratamento cirúrgico, porque é a cirurgia que vai fazer o estadiamento do tumor. A cirurgia preconizada nos casos de câncer endometrial, pessoal, é uma histerectomia total abdominal com uma salpingo ou oforectomia bilateral, né, que é uma pan-histerectomia, associada a uma linfadenectomia, e vai incluir um lavado peritoneal para avaliação citológica, histerectomia total extrafacial, anexectomia bilateral, omentectomia infracólica, retirada de lesões macroscópicas, linfadenectomia pélvica bilateral e amostragem de linfonodos paraórticos. Sobre o estadiamento do câncer endometrial, eu vou ler aqui para vocês o novo estadiamento da FIGO, né, de 2009. Então, o estágio 1 é aquela situação em que o tumor vai estar restrito ao útero e ele é subdividido em um A e um B. 1A, restrito ao endométrio ou invadindo menos da metade da espessura miometrial. 1B, invasão da metade ou mais da espessura miometrial. No estágio 2, pessoal, o tumor invade o estroma cervical, mas sem extensão além do útero. No estágio 3, a gente tem um tumor com extensão local ou regional, e ele também é subdividido, tá? Em 3A, 3B e 3C, que por sua vez é subdividido em 2 também, tá? 3C1 e 3C2. 3A, invasão além da serosa do corpo uterino ou dos anexos. 3B, invasão parametrial ou vaginal. 3C, metástase aos linfonodos pélvicos ou paraórticos. 3C1, linfonodos pélvicos positivos. 3C2, linfonodos paraórticos positivos com ou sem linfonodos pélvicos comprometidos. No estágio 4, pessoal, o tumor invade a bexiga e ou mucosa intestinal e ou metástase à distância. E ela é subdividida em 4A e 4B. No 4A, o tumor invade a bexiga e ou a mucosa intestinal. No estágio 4B, a gente tem a presença da metástase à distância, tá? Incluindo metástases intraabdominais e linfonodos inguinais.
Sobre a hormonioterapia, pessoal, naquelas pacientes que estão no estágio 1A grau 1 e querem manter a fertilidade delas, a gente não precisa necessariamente indicar a cirurgia, né, o tratamento cirúrgico. A gente pode estar tratando essas pacientes com progesterona, tá? E claro que você vai deixar essa paciente consciente de que ela está correndo alto risco de recorrência. Espera pelo momento que essa paciente vai ter o filho dela, né? E após o nascimento desse filho, a gente vai orientá-la a fazer o tratamento cirúrgico, mesmo que os exames mostrem para você que houve uma regressão do câncer, tá bom? Os fatores protetores de câncer de endométrio, pessoal, são a multiparidade e o uso de anticoncepcionais orais, tá? O segmento para essas pacientes deve ser de a cada 3 meses no primeiro ano, e após o primeiro ano a gente tem que acompanhá-la a cada 6 meses, ok? Um resumo mesmo sobre o câncer de endométrio é basicamente isso. Espero ter ajudado vocês, muito obrigada. A minha referência para fazer esse vídeo aqui, pessoal, foi principalmente o Medicel, tá? Mas eu peguei também algumas informações do Medicurso.